Luísa já chegou por aqui, animadíssima como sempre. Bom dia, Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Na Santa Paz? Na Santa Paz. Só queria agradecer aqui ao Silvio, que quando acabou a nossa entrevista semana passada, ele foi lá e foi levar um pão pra mim, um pão de batata. Boa. Você gostou? Obrigada aí, Silvio. Bom demais. Não pode perder não, gente. Chama o Silvio. É muito gostoso, um lanche muito gostoso. Grande Silvio. O seu foi aquele de frango com frango? Aí eu peguei uma bandeja que tinha dos dois sabores, você não sou boba? Né, Silvio? Pra ela você fez diferente. Pra experimentar, né, Paulinho? Tá bom. Doutora, é o seguinte, a senhora é boa de locomoção, assim? Você tem a reação rápida das coisas? Vamos ver, não sei, né? Então vamos lá. Vamos ver. Eu pego a senhora, levo num supermercado, isso é fato. Isso vai acontecer semana que vem, antes do Natal. Certo. Isso vai acontecer. Antes do Natal. Deve ser terça-feira. Segunda, eu vou fazer isso, eu vou fazer o esquema no ar. E terça-feira eu vou levar alguém que ganhou em um supermercado de Viçosa. Sim, legal. Vai fazer que é um modelo. Mercado modelo ali. Tá legal. Beleza. A senhora terá 1 minuto para colocar o que quiser dentro do carrinho. O que você conseguiria colocar? Nossa, eu não tenho ideia. Não tenho a menor ideia do que eu conseguiria. 1 minuto, é o carrinho da sorte. Mas eu acho que eu iria naquelas coisas que eu já tô acostumada, que eu já sei onde que tá, entendeu? Eu ia fazer uma compra do mês aí, assim. Tem regras. Tem regra? Não pode, por exemplo, carne, não pode bebida. Pode o frango eu vou liberar o frango, acho que o peru também eu vou liberar. Entendeu? Então, mas bebida e carne não, o frango eu vou liberar. Então, legal o produto de limpeza. Ou o produto de cada também. Se a pessoa vai lá no frango, coloca tudo no frango. Bom, o produto de limpeza é legal. Boa. Um produto de uso pessoal, pra higiene pessoal também é bacana. Vamos filmar isso. Eu vou estar filmando, vou colocar no Instagram. Vai ser legal. Você vai ter 1 minuto, viu, ouvinte? Mas aí semana que vem, segunda-feira... Já vai pensando, né? Eu vou fazer a promoção no ar pra você se credenciar pra ir lá. Aí nós vamos dar 1 minuto, vou apitar, aí vambora, tá? Beleza. Muito mais, tal. Aí eu já vou falar hoje do assunto de hoje. Ansiedade. Estresse e ansiedade. Jesus de Nazaré. Então, o assunto de hoje é um assunto, assim, quem nunca, né? Todo mundo já passou aí por um período de sobrecarga, com a mente muito acelerada, com dificuldade para dormir, né? Um aperto, às vezes dá uma angústia, dá um aperto no peito, né? Tem aquelas pessoas que ficam ansiosas, por exemplo, vem uma festa, eu fico ansioso semanas e semanas. Eu já não sou assim, eu sou tranquilo. Estresse de antecipação, engraçado, né? Por que as pessoas são assim, doutora? Pois é, primeiro eu queria falar qual que é a diferença entre o estresse e a ansiedade. Boa. O que é o estresse? O estresse é uma resposta natural do nosso organismo quando a gente está numa situação de muita pressão, ou quando a gente tem um desafio, um prazo para cumprir, uma coisa que realmente desafia o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? E ele tem até um lado positivo, né? Que isso faz parte da gente se desenvolver, da gente elaborar com mais rapidez as coisas, né? Ajuda a gente a criar novas habilidades, é um processo de adaptação do organismo. Já a ansiedade, ela não tem esse lado positivo. A ansiedade, ela surge de um estado de alerta constante, né? A pessoa está constantemente nesse estado de alerta, ela está constantemente antecipando, inclusive, possíveis coisas que possam acontecer. Essa pessoa seria uma pessoa insegura, doutora, ou não? Olha, não é nem tanto pela insegurança, mas realmente pela a expectativa que ela cria dentro dela em cima das coisas. Não, nem tanto pela insegurança, porque normalmente as pessoas dão conta, sabe? Elas dão conta de tudo que aparece, da vida e tudo mais, mas às vezes no momento ela traz para ela aquele sentimento de pressão constante e aquela coisa fica crônica. E o que né? o que essa ansiedade, esse possível estresse pode causar à saúde dela? Então, aí vai ter os sintomas mais comuns, né? Tensão muscular, dores de cabeça, enxaqueca, né? Alterações no sono, palpitação, sensação de falta de ar. Então são coisas que a pessoa, quando está ansiosa, ela começa a sentir. Fica muito irritada, fica muito cansada, o cansaço mental muito grande, o cansaço emocional muito grande. Isso dificulta a concentração, dificulta a atividade normal das pessoas e pode aparecer sintomas também gastrointestinais, como queimação no estômago, né, má digestão. Então tudo isso vem dessa ansiedade crônica que não é controlada, que não é cuidada, né?
né? Então a gente tem que entender que tem um impacto muito forte na saúde da pessoa, né? Quando ela não se cuida. Quando ela não tem esse olhar, opa, eu estou muito estressada, já tenho uma demanda muito grande de atividades, final de ano, né? Todo mundo finalizando escola, faculdade, aí os cursos, né? Concursos também, o pessoal que está fazendo Enem, isso, aquilo. Isso. Vai chegando os prazos, vão ficando limitados. A expectativa para saber se passou, se não passou, em janeiro. Então isso aí cria uma ansiedade muito grande, né? E quando a gente não maneja corretamente esses quadros de ansiedade, de estresse, isso complica, né? Igual eu falei, pode dar problemas de hipertensão, pode levar uma gastrite, às vezes até uma úlcera gástrica, uma enxaqueca, uma baixa imunidade. É muito comum baixar a imunidade quando a pessoa está nesse aí que a baixa imunidade é a porta para as doenças. As doenças, né? Aí a pessoa vai gripar, vai ter outras coisas. Pode acontecer alterações hormonais, piora de transtornos emocionais que a pessoa já tenha, né? Então a ansiedade é uma coisa que precisa de cuidado, né? Tudo isso pode afetar a saúde mental e a saúde física da pessoa também. Certo. Ouvinte, eu gostaria que você me falasse aí pelas nossas redes sociais como é que o som da rádio está saindo na internet, tá? Que alguns ouvintes não estão conseguindo acionar e outros sim. Você que está aí me ouvindo agora, está recebendo um sinal legal? Como é que está aí? Vamos lá, fala para nós. Pois não. Então a questão da ansiedade todo mundo já teve em algum momento ansioso, né? Mas tem pessoas que têm quadro crônico de ansiedade. Então, o meu alerta aqui é para que você cuide antes que fique crônico, e se já está crônico esse quadro, que você busque cuidado. Algumas coisas a gente pode fazer para ajudar, né? Para alguma coisa que a gente chama de autocuidado mesmo, né? Certo. Como, por exemplo, mudanças de hábitos diários. Você tem que ter horário certo para acordar, para dormir, porque o sono, ele é extremamente importante. Demais. É extremamente importante. Manter uma alimentação equilibrada, né? E aí, quando eu falo uma alimentação equilibrada, é uma alimentação que você alimente com todos os nutrientes necessários, né? E tem a ingesta correta também de líquidos, né? De água e tal. Reduzir o consumo de estimulantes como cafeína. A cafeína é muito presente no café, todo mundo já sabe disso. Certo. Mas também é muito presente, por exemplo, no chá mate. Também? E muitas vezes a pessoa não atenta, troca o café pelo chá e acha que está relaxando. Mas é engraçado, não. O chá me dá sono. O chá mate, ele contém mais cafeína que o café. Você tá doida? É verdade. E aí, o que acontece? Outros estimulantes, né? Então, as pessoas devem evitar estimulantes, né? Muitas vezes, os jovens, principalmente, que usam aí essas bebidas, né, energéticas, né, que estimulam o organismo. Isso aí aumenta a ansiedade, aumenta o quadro de ansiedade, pode causar transtornos, pode causar problemas aí, inclusive cardíacos, se associado à bebida. A gente escuta falar... Bebida alcoólica. Várias reportagens aí, por exemplo, motoristas de caminhão que para varar a noite dirigindo, então toma energético, tem um como é Rebite, como é que é o nome do negócio? Rebite que o pessoal fala, né? Nossa Senhora! Isso aí acaba com a pessoa. E antigamente eles usavam alguns medicamentos que não é de uso para isso, sim. Lógico, né? Mas alguns outros medicamentos que estimulavam também a vigília, né? Deixar a pessoa acordada durante muito tempo, e isso causava problemas seríssimos de saúde para a pessoa. Então, assim, a gente tem que entender que o estresse e a ansiedade, eles não são uma questão de fraqueza da pessoa. Certo. Né? São problemas que acontecem na vida da gente e que vêm aí da vida agitada que a gente leva no dia a dia, né? Igual eu, por exemplo, estava lá na farmácia trabalhando agora e atendendo um paciente e já com o horário em cima da hora para chegar aqui, e aí tem que sair correndo. Então, tudo isso aí é o estresse. Isso é o estresse. Agora, se eu começar a ter todas as previsões de todas as atividades do dia, eu já começar a pensar antes, no dia anterior, e começar a ficar estressada com isso, eu não faço isso. Isso já não é mais estresse, exato. Isso já é ansiedade. Eu consigo me programar, sabe? Eu sempre chego aqui meia hora antes. Por quê? Porque eu desacelero. Exatamente. Eu desacelero. Meia hora antes um truque muito legal que a gente pode usar é sempre que você mudar de uma atividade para outra, você dá 5 minutos de pausa. Excelente. Vai tomar uma água, vai no banheiro, vai relaxar um pouquinho, né? Excelente. Então a gente tem que buscar ajuda. Porque quando a gente não consegue organizar essa rotina sozinho, a gente precisa de buscar uma ajuda profissional para estar ajudando, né? Para estar auxiliando nisso.
Beleza. Né? Então, se você sente algum desses sintomas que eu falei, né, palpitação, né, essas coisas, tem que ir atrás. Beleza. O ouvinte mandando uma pergunta para a senhora, doutora. Eu tenho depressão e ansiedade há uns 8 anos. Eu faço tratamento e às vezes eu fico triste o dia todo. Quando tem familiares para ajudar é bom, mas a minha parece que não acredita. Obrigado. Então, o que ele está falando é o seguinte: ele é ansioso, tem depressão, certo. E a família acha que é frescura. Eu estou usando o português rasgado por ele. Isso aí. É isso aí. É isso aí. E não é, né, doutora? Não é frescura. A pessoa está sentindo realmente ali alguma alteração, né? E quando a pessoa sente tristeza, precisa de olhar para essa tristeza, porque às vezes pode ser fisiológico, alguma alteração na fisiologia da pessoa, nos neurotransmissores. Então, às vezes precisa de medicação para poder fazer esse tratamento, né? Lembrando que sempre que a gente quando você precisa de uma medicação, o profissional é o médico, é o psiquiatra que vai estar te avaliando e dando a medicação. Mas existem outros recursos, como o tratamento, não dele, né, no caso que ele já tem diagnosticado uma depressão e uma ansiedade, mas outras pessoas que começam a sentir esse sintoma de ansiedade podem procurar, às vezes, um psicólogo, né, para poder estar ajudando nesse processo de entender o que é que está causando aquela ansiedade. Olha, doutora, né? Muita coincidência esse tema de hoje. Eu nem sabia desse tema. Hoje a senhora chegou e falou. Cheguei falando, né? Isso aqui é legal. E ontem a minha filha, ela faz teatro, né? Certo. E ela faz com a professora, deixa eu pegar o nome dela aqui, a professora Maria Cortes, sim, né? Sim. E ela tem a Casa Teatro, que fica ali na Rua do Paternum, ali, e muito mais. E ontem eles fizeram uma apresentação na UFV. E o tema era esse. Sim. A peça teatral foi exatamente sobre isso, depressão, tal, as ansiedade, a inquietação do paciente e muito mais. E depois nós tivemos uma roda de conversa lá, foi uma coisa muito interessante, e tudo isso que nós estamos falando aqui foi falado lá. Aí agora tem um ouvinte que está trazendo algo que eu tenho certeza que nós precisamos dar uma mensagem positiva para ela, porque ela está num grau muito perigoso da depressão. Olha o que ela está falando. Bom dia, Paulinho, eu tenho depressão, mas já estou perdendo a força de viver. Isso é muito perigoso, né, doutora? Exatamente. O que nós vamos falar para essa ouvinte? Não adianta eu falar, não perca a força de viver, isso Sim. Não vai resolver. Ela tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda, você precisa de cuidados médicos. Então, a gente procura, nessa hora... No caso dela, é o psicólogo ou a psiquiatra, doutora? Então, eu acho que os dois. Pois não. Né? Porque uma coisa não caminha sem a outra. Sim. Né? Se a pessoa está desmotivada a viver, se ela tem realmente um quadro depressivo, ela precisa da medicação. E ela precisa também cuidar também da saúde mental com o auxílio de um psicólogo. Porque o psicólogo ele vai na raiz do problema, ele vai elaborar com essa pessoa o que levou a raiz daquilo ali, o que levou a ela a entrar nesse quadro depressivo. Você não tente fazer sozinha isso. Não tente, busque ajuda. É importante buscar ajuda. Tem momentos que a gente não dá conta sozinho mesmo. Sim. E quando a gente está muito desanimado com essa falta de vontade de viver, a gente precisa de um médico. Ela tem que entender o que está levando a ela a ficar depressiva. Sim. Né? Nesse momento inicial, eu falaria assim, procure um psiquiatra. Você precisa de uma ajuda imediata para melhorar para restaurar essa vontade de viver, porque isso aí provavelmente é alguma coisa de neurotransmissor que está precisando aí de uma ajuda, uma substância aí para te ajudar a sair desse lugar que você está. E em seguida um psicólogo. E a família dela, como perceber que ela está nesse estágio? Para poder chegar junto, né? A família tem que estar perto. Então, a pessoa quando ela está muito ansiosa é mais fácil de ver, né? Quando a pessoa está depressiva, muitas vezes a gente não percebe, às vezes ela disfarça bem, né? Com a alegria falsa, né? Então a gente tem que observar. Né? Tem que observar se a pessoa está tendo as mesmas atitudes. Muitas vezes ela deixa de fazer coisas que normalmente ela faria na rotina, no dia a dia, muda alguns comportamentos. Então isso serve de alerta para o familiar que está perto ficar de olho e poder ajudar, chegar, conversar, ver o que está acontecendo de fato. Ontem de manhã, não sei quem é a pessoa, não faço a menor ideia, ela deve ter uns 30 anos, tá? Eu estacionei o carro ali no Viçosa Shopping, eu fui ao ângulo pegar uma documentação da minha filha, aquela coisa muito mais. E aí eu estacionei ali, atrás da parada de um ônibus ali, que fica no estacionamento do Viçosa Shopping, tá? Certo. Ali naquela parada. E aí eu vi
o ônibus parou e desceu essa pessoa. Ela desceu, normal, vindo, e ela estava segurando uma sacola. Olha isso. Uma pessoa normal. Do nada, doutora, do nada, ela pegou a sacola, começou a dar sacolada na grade, quebrando tudo que estava na sacola. Do nada, fez isso e depois saiu andando normalmente. Eu assustei, eu falei, uai. É o que a gente chama de surto, né? Uai. Quando a pessoa surta com não, alguma mas coisa. Ela saiu andando normalmente, como se nada tivesse não é um acontecido. diagnóstico que eu estou falando, não, mas perfeito, assim, perfeito. Mas ela teve uma reação ali. Foi estranho isso. Com certeza, ela gatilho, estava pensando alguma coisa. Isso. E ela precisava de extravasar aquilo ali. Quebrou tudo que estava na sacola e saiu andando normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Então, se a pessoa estiver ouvindo, gente, procura ajuda. Exato, não faço a menor ideia. Procure ajuda. Nunca vi e tal. E não né? mais. Porque às vezes é uma coisa simples, né? Sim. É uma coisa simples, mas que a gente acha que passou aquele momento ali, mas às vezes a gente precisa realmente de um auxílio de uma outra pessoa que nos ajude a encontrar o caminho de volta. Excelente. Né? Estou pensando seriamente em trazer uma psiquiatra nos nossos quadros. Seria interessante, viu? Eu tenho alguém em mente. Vou trazer uma psiquiatra para fazer parte dos nossos quadros. Além da psicóloga, doutora Gilmar Noe, que é toda segunda-feira, mas eu quero uma psiquiatra também. Muito bom. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma pessoa em mente. A ansiedade, o estresse e a depressão fazem parte são apenas alguns dos transtornos mentais, né? E a gente sabe que a gente vem depois da pandemia aí com uma manifestação de muitos transtornos mentais que a gente antes não percebia por causa do confinamento que a gente sofreu, todo aquele processo. Mas a gente não pode deixar a coisa por isso mesmo, só falar sobre isso. Precisa realmente de agir, né? Então a família tem que observar, os amigos tem que observar se alguém mudar de comportamento, tá ali junto, né? Tá dando apoio, suporte. Bom dia, doutora. Bom dia, Paulinho. Pode acontecer de uma mulher na pré-menopausa desenvolver ansiedade também? Menina, com certeza. É o que mais tem. É o que mais tem, doutor. Com certeza. A alteração de humor, né? E o estresse da menopausa é fisiológico, tá, gente? São os hormônios que estão se alterando ali. Então, é muito comum a mulher ela ficar com alteração de humor bem frequente, irritada, causa muita irritação, ela perde o sono, Paulinho. A mulher no climatério, né, na pré-menopausa, ela sofre de insônia por causa das quedas da progesterona, do estrógeno, então ela vai ter insônia, ela vai ter uma série de problemas aí, de mudança no corpo dela, que vão deixar ela irritada, cansada. Então, assim, a mulher na menopausa, ela precisa de um cuidado especial. Né? Alguns casos são indicados, a maioria dos casos são indicados uma reposição hormonal. Então isso cada um tem que ver tem que olhar com o próprio médico, ginecologista, se há indicação para isso, né? Buscar uma ajuda aí também de psicólogos e psiquiatras é importante. Na farmácia, nós temos aí alguns produtos que a gente pode ajudar, são fitoterápicos, né? Então, fitoterápicos indicados assim para ansiedade, para alteração do humor, comuns, que são já conhecidos, já são fitoterápicos que têm publicação científica a respeito, como a passiflora, que é muito utilizado, que vem do maracujá, a melissa, o mulungu, né? Mulungu também? Mulungu. Você sabe o que é o mulungu? Ele é uma resina tirada da casca da árvore. Sim, sim. E ele tem uma ação. Não, eu estou confundindo na ansiedade. Eu estou confundindo. Não, o urucum é outra coisa. É outra coisa. O urucum é o fruto que é originário da Amazônia. Ele tem uma ação cicatrizante excelente, né? É usado na culinária. É outra coisa. Né? Nós temos aí, então, alguns outros ativos e nutrientes também que podem ajudar aí a modular o sistema nervoso. Bom dia, doutora. Bom dia, Paulinho. Eu tenho muita ansiedade. Eu acho que não é normal. Para você ter uma ideia, já acabei de marcar um compromisso na minha casa sexta-feira e já estou muito ansiosa. Parece que eu fiz alguma coisa muito errada e fico fora do normal. Então, isso não é ok, né? Isso não é uma sensação boa, né? O legal é você pegar essa energia que você está nela e direcionar para a organização desse encontro, né? Então, quando você pega uma coisa que você vai fazer e organiza,
né? Então você vai fazer um roteiro, você vai fazer o que eu vou servir, como é que vai ser, que horas que vai chegar, quem vai ser convidado, tal. Você está pegando essa energia e organizando ela. Quando você fica ansioso e essa ansiedade te paralisa, aí já não tá ok mesmo. Aí você precisa de alguma coisa para te acalmar e te concentrar de novo, te focar. Por exemplo, todo dia eu tenho entrevistas, todo dia eu converso com pessoas diferentes, todo dia eu vou em empresas diferentes, todo dia. Tá? E isso está no meu métier, tá? Quando eu comecei com isso há muitos anos atrás, era complicado, era muito ansioso. Então eu sabia que a senhora vinha aqui, tá? E eu tinha aquela coisa, aquele suor tal. Hoje não, hoje dá um friozinho na barriga, mas é um friozinho bom. Isso é bom, é bom. Por quê? É o que eu falei no início. O estresse que você sente, ele te coloca em movimento. Ele te ajuda a realizar a tarefa que você tem que fazer. Esse friozinho que eu sinto... É legal. Ele é bom porque é um sinal de alerta. Eu fico focado. Você fica focado, exatamente. Eu fico focado, é isso. Isso não é uma coisa que, pra mim não é ruim que te causa algum transtorno físico ou emocional ou mental. Isso é bom pra mim. É bom. Mas quando isso te atrapalha, te paralisa, aí é o sinal para que você preste atenção, né? Para você ficar mais atenta e o que eu posso fazer com isso? Como que eu vou cuidar disso? Às vezes basta um foco mesmo, você colocar no papel, mas às vezes você precisa de tomar alguma coisa, um chá, ou usar um fitoterápico, ou às vezes até mesmo procurar, né, um profissional para ajudar. Excelente. Bom dia, Paulinho. Bom dia, doutora. Passei por 2 cirurgias de coluna. Uma foi no dia 22 de agosto e a outra dia 19 de setembro, muito próximo, né? E com tanta anestesia, eu me sinto com um humor horroroso e com muita ansiedade. Do nada, fico com muita tristeza. A anestesia pode causar isso que sinto? Olha, eu não tenho propriedade para falar sobre anestesia, mas eu acredito que todo o efeito da anestesia já passou. Hoje, se você ainda sente essas coisas, é uma outra coisa. Você tem que observar e avaliar. Eu acho que é a ansiedade para a recuperação. Pode ficar ser. boa, né? Cirurgia de coluna eu nunca fiz, mas... Porque tem um pós-cirúrgico que é penoso, né? Exato. A pessoa tem que fazer repouso, tem que fazer depois fisioterapia, uma série de coisas, deve sentir dor, né? Então tudo isso impacta no humor, na alteração do humor. Mas falar que isso hoje, nós estamos em dezembro, isso ainda é efeito anestesia? Não. Acho que não, já passou, né? Já passou. O Daniel, o porteiro do Viçosa Shopping, mandando um abraço para a senhora, falando que a entrevista está muito boa. Bacana, prazer, Daniel, conversar com você aí. Bom dia, doutora. Como explicar um morador de rua que não tem onde morar, não tem família, não tem onde se alimentar, sem conforto nenhum na vida, aí vem uma pessoa que, com todo o conforto na vida, casa, comida, banho, carro, saúde, e tem depressão. Você não acha que era para ser o morador de rua que era para ter depressão, já que não tem nada na vida e mesmo assim são pessoas alegres? Deixa eu só melhorar essa pergunta. Não é que ela está desejando que o morador de rua tenha depressão, ela está fazendo um comparativo com as pessoas que são melhor de vida do que o morador. Eu acredito, doutora, me corrija, que o fato do morador já está ali vivendo aquela situação, ele criou uma resistência. Então, de alguma forma, ele está focado em tentar sobreviver. Paulinho, isso? Questões de saúde mental não tem nada a ver com condição de vida. Excelente, doutora, excelente. Não tem nada a ver. Excelente. Nós somos pessoas. E como seres humanos, nós estamos todos sujeitos a estresse, a alterações fisiológicas, seja ela a nível de emoções, a nível de funcionamento mental do corpo. Então, saúde não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro ajuda a gente a cuidar da saúde, né? Perfeito. Com certeza, a pessoa que tem esses problemas e que tem o dinheiro, ela vai buscar os melhores profissionais, vai aos melhores lugares, e a pessoa que está na rua não vai ter muitas vezes o recurso, e às vezes, se essa pessoa não for uma pessoa que tem conhecimento, ela nem pensa que ela tem que buscar algum recurso. Né? Perfeito. Mas a saúde é uma coisa que é inerente ao ser humano. Em algum momento nós vamos ter problemas de saúde, seja física, mental, emocional, espiritual. Inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como equilíbrio de saúde física,
mental, emocional e espiritual. Ok. Então a gente tem que estar com tudo isso muito equilibrado dentro da gente para que a gente seja considerado uma pessoa saudável, né? E isso não tem nada a ver com condição de vida. Em algum momento da vida, todos nós já tivemos pequenas depressões. Tipo, hoje eu tô triste, hoje eu tô querendo ficar mais introspectivo na minha. Isso é uma pequena depressão? Tristeza é uma coisa, tá, né? Introspecção, às vezes a gente tem momentos que a gente precisa de ficar sozinho. Boa. Né? Tem pessoas que têm mais necessidade disso do que outras. Sim. Né? Depende também da fase de vida que você está vivendo. Sim. Às vezes os jovens só querem estar junto, né? Festejando, celebrando a vida, etc. Mas às vezes a gente chega numa época da vida que você está trabalhando muito, com muito compromisso, com muito isso aqui. A melhor coisa que existe é você ir para sua casa. Sim. E dar uma relaxada e ficar em Excelente. silêncio, né? E muitas vezes a gente não consegue porque tem família e outros problemas em casa e outras coisas. Então, realmente, isso não é depressão. Depressão é uma outra coisa. Depressão é quando a gente tem um problema a nível de sistema nervoso central que afeta a pessoa, e essa tristeza ela acontece por falta de alguns neurotransmissores, certo, ou que não estão sendo produzidos, ou que estão sofrendo algum metabolismo no sistema nervoso central de maneira inadequada, e com isso ela não consegue sentir felicidade. Legal. Ela não consegue sentir alegria. Né? Doutora, eu preciso realmente trazer uma psiquiatra aqui, porque tá bombando o assunto aqui, ó. Mais uma pergunta para a senhora, 10 horas e 57 minutos. Bom dia, eu sofro de síndrome de pânico e ansiedade. Me sinto perdida em meus próprios pensamentos. O que fazer nesses casos? Obrigada. E no médico, né, gente? Psiquiatra ou psicólogo? Vamos primeiro no psiquiatra, porque síndrome de pânico tem que tratar com medicação. E tem que também ir no psicólogo. Os dois, gente, é um combo que faz parte. Às vezes, depois que você tem um diagnóstico e tudo mais, e você fica com o medicamento apenas ou com o psicólogo apenas. Então, cada caso é um caso e não existe uma regra. Então, vai depender do que você tem, quais são os seus sintomas, passa por um psicólogo, passa por um psiquiatra e vão ver como que vai seguir esse tratamento. E outra coisa que é importantíssima, que a gente tem que falar aqui se você tem um diagnóstico e está usando um medicamento, não pare de tomar esse medicamento sozinho. Sempre volte no seu médico. E se você tem intenção de parar de usar, quer parar de usar, conversa, porque muitas vezes a pessoa tira o remédio sozinho. Ela pode sofrer aí de uma síndrome de abstinência, pode apresentar inúmeros sintomas ou pode voltar ao quadro anterior, e isso é muito sério, né? Muitas pessoas passam a ter um sofrimento muito grande por conta disso, porque tentam tirar a medicação sozinha. Então, o medicamento, geralmente, ele age no sistema nervoso central, e muitos deles causam dependência, sim, não podem ser tirados de qualquer maneira, e mesmo se causando dependência, às vezes é necessário você tomar o medicamento e não se livrar dele. Ok. Doutora, a última pergunta do ouvinte, a penúltima, que a última vai ser minha, que aí e a senhora já vai pensando, a minha pergunta vai ser o seguinte: nós falamos de tudo isso e eu quero saber qual o medicamento manipulado que podemos indicar para amenizar, né, essa ansiedade, esse estresse. Então, a pergunta do ouvinte agora, depois a senhora responde a minha. Okay. Bom dia, Paulinho, bom dia, doutora. Não consigo fazer nada quando me pressionam. Se me apressar para fazer alguma coisa, não sai nada. Me travo. Isso é normal? Então, faz parte do seu comportamento. Normal para você mas não é um comportamento que seja bom para você. Então, se você quer mudar isso, procure a ajuda de um psicólogo. Existe como a gente ajudar. Existem essas habilidades que a gente precisa desenvolver. Algumas habilidades a gente não tem, de lidar com pressão, de lidar com cobrança. Isso às vezes tem raiz lá atrás na infância. Boa. Então a gente precisa de entender. Quando a gente é criança e adolescente, a gente cria alguns mecanismos de defesa, né? Mas quando a gente vira adulto, a gente começa a perceber que algumas das reações que a gente tem enquanto adulto, que a gente trouxe desde pequeno, que elas não são boas pra gente. Então, se esse comportamento não é legal pra mim,
porque a pessoa está me pressionando e eu estou reagindo, estou sendo reativa a isso, Sim. ou me sinto mal com cobrança, coisa e tal, eu preciso de ajuda para eu mudar isso aí, criar uma habilidade que eu passe a lidar com isso com mais tranquilidade e me livrar, porque isso causa realmente um sofrimento também para a pessoa. Ela sabe que ela tem isso, ela sabe que ela não está reagindo ali de uma maneira que é o ok, mas incomoda ela, mas muitas vezes ela não faz nada porque não sabe o que fazer. Certo. Procure uma ajuda. Okay. Procure a ajuda de um psicólogo para poder te ajudar a sair desse como é que fala? Dessa roda, né? Igual a gente fala da roda do hamster, isso. Que a gente só fica correndo. A gente tem que sair dessa roda e começar a agir de maneira diferente, dar respostas diferentes para questões que nos incomodam. A ouvinte está falando aqui que quando ela conversa com algum estranho, ela trava, dá branco. Estranho isso. Isso aí é uma ansiedade, é um tipo de ansiedade. Isso é uma defesa do cérebro? É um sistema de defesa. Tem muita gente que é tímido. Sim. Né? E isso tudo se desenvolve. Okay. Então, se a pessoa quiser ajuda para isso, ela consegue ajuda para isso. Posso falar uma coisa para a senhora que eu acho que a senhora não vai acreditar? A senhora acredita que eu, até os meus 15 anos, eu era totalmente gago, não saía nada. Timidez, ansiedade. Acho que minha irmã em Brasília deve ter uma fita cassete minha tentando falar algumas coisas. Acho que ela tem, eu vou pedir isso pra ela, eu vou mostrar isso no ar. Tem várias coisas que podem causar isso. É um medo de julgamento, sim. Ansiedade achando que vai ter uma outra resposta, sabe? Então tem uma série de coisas que podem levar você a minha gagueira era algo timidez. Era algo estranho. Aí depois, alguns exercícios, tem um exercício que é muito legal, que é você pegar o lápis, isso é fato, isso aí meu pai me levou a um médico, tá? Você pega o lápis, coloca debaixo da língua e começa a ler assim. Outra coisa que o médico falou, ele falou o seguinte: coloca seu filho, na época só tinha curso de inglês, era mais forte, hoje tem vários, coloca seu filho para falar um outro idioma, que no outro idioma ele não vai gaguejar. Olha que legal. Outra coisa, coloca seu filho para cantar, que cantando ele não gagueja. E aí ele treina, isso é fato, viu, gente? Em outro idioma você não gagueja. Engraçado isso. E a timidez, ela pode levar a isso. Então, quando você está de frente para o desconhecido, né? Eu não sou psicóloga para estar falando isso aqui. Boa. Mas, enfim, quando você está a gente fica realmente, às vezes, travado, porque a gente não sabe quem é a outra pessoa. Sim. Às vezes você vai para uma outra cidade, vai num outro ambiente que você não está acostumado a ir, a gente trava, porque você tem aquela expectativa. Mas depois que você chega, que você começa a conversar, você relaxa, que você vê que não é nada daquilo. Exatamente. Então, isso aí pode buscar ajuda também. A minha pergunta... Respondendo a sua pergunta. Então, nós podemos ajudar você que tem ansiedade, sim. Você que está estressado também, a não chegar nesse ponto da ansiedade. Através de quê? Através de fitoterápicos, através de nutrientes, por exemplo, o magnésio, as vitaminas do complexo B, e tem alguns nutracêuticos como aminoácidos como triptofano, L-teanina, GABA, que são relaxantes, que ajudam a diminuir a ansiedade, ajudam no sono. E isso pode ser em cápsula? Ômega 3, podem ser em cápsula, pode ser em xaropes, dependendo, às vezes a criança... Pode ser também o idoso que às vezes não consegue deglutir. Hoje aconteceu lá na farmácia uma pessoa procurando uma solução porque a pessoa da família dela não estava essa pessoa ela tem um Alzheimer. Sim. E ela não consegue mais deglutir a cápsula, não consegue mais engolir a cápsula do suplemento. E aí muitas vezes a gente tem que substituir ele por um xarope, às vezes a orientação é usar aquilo ali diluído em algum líquido, em algum alimento. Era isso que eu ia perguntar agora. Poderia colocar a cápsula, por exemplo, no alimento para ingerir, ou então abri-la e colocar ali o pozinho? Alguns casos, sim. Pois não, doutora? Por exemplo, se a gente está falando de nutrientes que vão ser absorvidos, que podem ser absorvidos com alimentação, a gente pode estar dando essa orientação. Existem outros medicamentos que não podem. E existem aqueles que são drágeas. Você já viu, por exemplo, tem aquele medicamento que tem cafeína, que é usado para enxaqueca, que ele é marronzinho, e ele tem uma cobertura ali. Então, esse tipo de cobertura, em alguns medicamentos, eles ajudam na dissolução lenta do medicamento. Então, medicamentos que têm liberação lenta, prolongada, ou que tem alguma outra tecnologia de liberação, não podem ser abertos e misturados, nem triturados, nem partidos.
Seu Instagram, doutora? Então, vão lá no Instagram da farmácia, gente, Boa. @farmácia Sante Charbel. E se alguém quiser me seguir também, né, é @anacanrock. Se você quiser conversar comigo, é só ir lá na Avenida Santa Rita, número 99, né, loja 1. Isso. Ou me ligar no 3891-6168. Excelente. Só um instantinho. Fala. O WhatsApp também, gente. Mandar mensagem no WhatsApp é muito importante. Boa. É o 99756168. Só que eu queria mandar um abraço aqui pros meus fãs. Boa. Aqui eu quero mandar um abraço aqui especial aqui pra Daniela, pro Guilherme, pra Marina, lá do Coisas do Churrasco. Excelente. Eu tive lá outro dia. Legal. Né, fui muito bem recebida. Uma picanhazinha pra cá hoje seria boa, viu? Pessoal do Coisa. Isso aí, Paulinho. Mas eles me receberam muito bem, sempre me recebem muito bem lá, né? E eles falaram que eles são ouvintes daqui da Rádio 95 e que estão me acompanhando. Então, gente, um abraço. E se eu fosse falar o nome de todo mundo que me procurou na farmácia, né? É Fabiana, é Flávia, um monte de gente aí, né? Muito obrigada, gente, pela audiência, né? E eu aguardo vocês lá na farmácia. Até a próxima semana. Até a próxima. Pessoal,